Aqui, ó, então o que eu estava falando antes da pausa, né? A gente divide a perda de carga numa perda distribuída e numa localizada. Distribuída é o efeito do atrito no escoamento completamente desenvolvido num tubo de área constante. E a localizada é entradas, válvulas, mudança de área, etc. Né? Então a gente vai começar falando das perdas distribuídas. Então, olha só. O problema, nesse caso, é o escoamento completamente desenvolvido, horizontal, num tubo de área constante. Então, a equação da energia, a gente despreza aqui, ó. Então, o tubo de área constante não tem variação da energia cinética, não tem variação da energia potencial. A gente quer relacionar a variação de pressão com a perda de carga. Então, ΔP sobre ρ fica igual à perda de carga distribuída. Então, a perda de carga é relacionada com a variação de pressão, e lembra, né, que a perda de carga a gente substituiu nesse termo que está relacionado com a viscosidade, no final das contas, né? E aí a ideia é encontrar uma forma de calcular a perda de carga distribuída de forma empírica, usando dados experimentais, né? Empírico significa que a gente tenta fazer isso usando dados experimentais, ao invés de usar uma fórmula, né? Porque se isso for muito complexo, né, determinar essa conversão de atrito em calor não é muito simples, então a gente vai para uma questão que tenta relacionar empiricismo com algum grau de teoria, né, até na medida do possível. E aí a gente correlaciona isso com o ΔP, né, a relação entre a perda de carga e a variação de pressão é a massa específica. Um está relacionado com o outro pela massa específica, como está descrito aqui pela equação da energia. Então vamos analisar fisicamente o que causa esse ΔP, né? O que pode causar uma queda de pressão numa tubulação, quando ela está escoando aqui, de um ponto 1 para um ponto 2, numa tubulação de área constante, no que pode fazer a pressão cair aqui? Ó? Num escoamento completamente desenvolvido, a queda de pressão causada por atrito em um tubo horizontal de área constante, sabe-se, né, que ela depende do diâmetro do tubo, do comprimento. Então, quanto maior o diâmetro, menor a perda de carga, o ΔP, né? Quanto menor o diâmetro, maior o ΔP. Quanto maior o comprimento, maior o ΔP. Quanto menor o comprimento, menor o ΔP. A rugosidade, a velocidade e a massa específica e a viscosidade. Então, como é que se sabe isso, né? Então, isso é baseado no que está falando aqui, ó. Como isso é uma forma empírica, e a gente, de novo, né? A gente poderia resolver isso daqui usando CFD, por exemplo. Mas isso traria uma complicação muito grande. Então, o que a gente quer fazer agora, nesse ponto, é uma forma simples, né? Então, por isso que a gente está fazendo essa análise aqui, ó, do que causa o ΔP, fazendo essa análise para simplificar o problema, tá? Então, essa informação aqui, ela vem do conhecimento experimental de muitos pesquisadores que trabalham com isso há muito tempo. E é assim que essa relação vai ser construída, tá? Bom, aí a gente usa aqui uma matéria de mecânica dos fluidos que é muito interessante, mas que não está, né, infelizmente, não está na ementa daqui de mecânica dos fluidos da UF, que é análise dimensional, que é justamente fazer, quando a gente não tem como obter um resultado empírico, um resultado teórico de alguma grandeza, que é muito complexo de ser modelado, a análise dimensional ela facilita muito o tratamento ou o trabalho analítico do pesquisador, porque a gente consegue descrever as causas, né, de um determinado efeito. E essa técnica aqui, ela fornece uma maneira de agrupar esses resultados ou essas variáveis de forma que a análise se torne mais simples. Então, o que eu quero dizer? Ó, traduzindo para uma forma funcional essa frase aqui de cima, a gente fica com o seguinte, ó, o ΔP é uma função, aqui a gente poderia ter chamado uma função G, uma função H, mas eu estou dizendo aqui ó, que o ΔP
ele é uma função do diâmetro, do comprimento, da rugosidade. Então, a rugosidade é o seguinte, você tem um tubo, se você der um zoom ali na parede do tubo, você vai ver que ele não é completamente liso, né? Ele tem uma certa rugosidade, aqui exagerando, né? Então, o fluido está escoando ali e ele é rugoso, né? O tubo é rugoso, tá? Aqui eu estou exagerando bastante a rugosidade do tubo. A velocidade, a massa específica e a viscosidade. Então, a gente pode, inclusive, incluir aqui quantos efeitos a gente quiser nessa análise. Depois, a técnica de análise dimensional vai se tratar de simplificar aquelas que não fazem sentido na análise. Então, por exemplo, se o pesquisador vai lá e fala assim, pô, eu acho que a cor do tubo influencia na queda de pressão. Aí ele vai lá, abre mais uma vírgula aqui e escreve cor. Aí ele vai fazer depois, né? Aí, enfim, eu não vou mostrar isso daqui porque essa técnica, a explicação dessa técnica de análise dimensional é um pouquinho demorada. Mas a moral da história é que no laboratório, depois quando ele vai fazer experimento, ele vê que a cor não tem nada a ver, não tem, a queda de pressão não influencia, a cor não influencia na queda de pressão. Então a técnica de análise dimensional vai se tratar de, experimentalmente, quando ele for para o laboratório variar todas as grandezas que ele precisa variar para medir o ΔP, ele vê que, por exemplo, cor não influencia. Então ele vai ficar com um grupo de parâmetros que realmente, fisicamente, vão influenciar na vida dele. Então aqui já foi visto, né, que esse grupo de parâmetros aqui é o grupo de parâmetros que influencia na queda de pressão. Tá? Num fluido horizontal, né, num fluido, um escoamento completamente desenvolvido, em um tubo de seção constante, um tubo horizontal, com a área constante, tá? A área da seção transversal, né? Então isso daqui é observado experimentalmente no laboratório. Lembra que a gente está querendo uma maneira de achar esse cara aqui de forma fácil, né? A perda de carga, que ela está relacionada, nesse caso, né, que a gente está estudando, com ΔP, que é o que vai, no final das contas, nos fornecer, por exemplo, quanto de energia que a bomba precisa fornecer para o fluido, tá? Beleza? É isso que a gente quer. E essa é uma forma fácil, né? A gente, de novo, né? Novamente, voltando aqui, ó. Se você quiser, você pode ir para o laboratório, né? Desculpa, você pode ir para o computador e fazer uma simulação por CFD, mas é um pouquinho mais complexo, né? Essa técnica aqui, que a gente está começando aqui a ver, ela permite a gente fazer uma análise mais simples, né? Fazer essa análise aqui da perda de carga, tentar achar uma forma simples de escrever a perda de carga, e essa perda de carga relacionada com a variação de pressão, que é o que a gente quer finalmente no escoamento, tá? Bom, aí é o seguinte, olha só. Se eu sei que a queda de pressão depende do diâmetro, do comprimento, da rugosidade, da velocidade, da viscosidade e da massa específica, se eu quiser construir uma relação empírica, se eu quiser traçar um gráfico geral, assim, ó, pô, então tudo bem, vamos lá para o laboratório, vamos sair variando o diâmetro do tubo e medindo o ΔP. Como é que será que vai ser a fórmula, né? Será que ela vai ser linear? Será que quando eu dobrar o comprimento eu dobro o ΔP? Será que ela vai ser parabólica? Aí eu vou lá para o laboratório e meço. Eu tenho que ter, sei lá, pelo menos umas 10 medidas experimentais. Só que, como depende também da velocidade, para cada comprimento aqui, eu tenho que abrir. Opa! Eu tenho que fazer, para cada ponto desse experimental, eu tenho que fazer o ΔP, sei lá, com a velocidade para cada ponto desse, certo? Então, não sei, pode ser linear, né? Então, para esse cara, e eu vou precisar de 10 pontos aqui também. Para esse cara aqui, eu vou ter que fazer a mesma coisa, né? Para levantar uma relação empírica do ΔP, né? Para esse, aqui seria para um L1, né? Aqui seria para um L2, como que o ΔP varia com V para o L1 aqui, para o L2.
Tá? Observa o grau de complexidade que isso pode ter. Então, a técnica de análise dimensional, ela permite simplificar isso daqui, ó. A gente vai ver que essa relação, ela vai ser muito simplificada. A gente vai conseguir escrever o ΔP, que é a variável dependente aqui, né? De quem que o ΔP está dependendo? Do diâmetro, comprimento, rugosidade, velocidade, massa específica e viscosidade. Essas são as grandezas independentes, aqui nesse caso, né? Certo? São as variáveis independentes. E aqui é a variável dependente. A gente vai conseguir uma relação da variável dependente com a variável independente pela técnica de análise dimensional de forma muito mais simples do que essa daqui, variando cada um dos parâmetros independentemente, tá? Que é o que a gente vai fazer agora. Então, aplicando essa técnica de análise dimensional, então DA aqui é Dimensional Analysis, né, ou análise dimensional, vai resultar numa correlação dessa forma. Aqui tem um pulo muito grande, que não dá para ser mostrado. Então, a gente pulou aqui, ó, de um ΔP, que era uma função g, h ou i, sei lá, uma função genérica. G do comprimento, diâmetro, rugosidade, velocidade, viscosidade, massa específica. Então, a gente partiu disso aqui atrás, né? Tá todo mundo aqui. Então, partindo daqui para cá, é um pulo grande que a técnica de análise dimensional, então todo dimensional. Então, todo livro de mecânica dos fluidos tem um capítulo dessa técnica. Quem tiver de curiosidade, e isso é muito interessante, porque isso vale para várias outros fenômenos, inclusive da natureza, biologia usa isso para relacionar diversas grandezas de interesse lá, por exemplo, existe uma relação entre a área da seção transversal da pata dos animais e o seu peso. Então, se você pegar um cavalo e dobrar o peso dele, você não necessariamente dobra a área da seção transversal. Tanto é que um elefante, a razão entre a área da seção transversal e o peso é muito maior. Você vê que a perna do elefante é muito mais. Ela tem uma área muito maior com relação ao corpo do que o de um cavalo, por exemplo. Então, essa relação, você consegue fazer adimensionalizando, né? Essa relação, você consegue fazer, ou escrevendo essa relação, usando técnica de análise dimensional, é possível fazer um gráfico, né? Ou obter uma expressão que permite fazer essa análise, né? Quanto que, se você dobrar o peso de um cavalo, por exemplo, quanto que tem que mudar a área da seção transversal. Em função do, sei lá, um outro exemplo também, em função do diâmetro, em função do tamanho da perna do animal e da passada do animal, é possível relacionar isso com a velocidade com que o animal corre, escrevendo isso de forma adimensional. Bom, enfim, são exemplos fora da engenharia, só para vocês verem que essa técnica aqui, ela é muito usada, não só na engenharia, então transferência de calor usa, para chegar em grupos adimensionais que simplificam o problema de transferência de calor. Vocês vão ver lá para frente o número de Biot, número de Nusselt, são diversos grupos adimensionais que surgem de técnicas de análise dimensional em outros casos que não mecânica dos fluidos. Então é interessante, é uma coisa legal. Quem tiver curiosidade, e não é difícil, é bem fácil de aprender, é bem autodidático, vamos dizer assim, né? É fácil de entender essa técnica e ela é interessante, tá? Tem diversas aplicações. Bom, aí esse pulo aqui, então, isso que eu estou falando, né? Esse pulo aqui, ele vem lá de análise dimensional, né? Então não dá para explicar, né, aqui por causa do tempo, mas essa relação, que era um ΔP de μ, ρ, L, V, D e a rugosidade, ela se transformou, então esse ΔP aqui, que eu posso chamar de G, de H ou de qualquer outra coisa, é uma função, né? Certo? Eu estou dizendo que o ΔP é uma função G que eu não sei de todos esses termos. Se eu soubesse, beleza. Se eu soubesse essa função G, tudo bem. Ia ser uma coisa tranquilo, resolver o problema, a gente não precisaria entrar nessa técnica de análise dimensional. Só que para construir essa função G,
experimentalmente é muito difícil, porque é aquilo que eu estava falando no slide anterior, a gente tem que variar o Mi, para cada Mi a gente tem que variar 10 vezes a viscosidade, pelo menos, né, para ter uma curva, né? E isso, 10 vezes o comprimento, 10 vezes o V1, imagina o tamanho que isso vai adquirir. Ao passo que, se a gente usar a técnica de análise dimensional, a gente reduz o problema de forma adimensional para essa outra função φ. Então, uma função experimental g se transformou numa função φ, que, em vez de depender de grupos dimensionais, depende de grupos adimensionais. Então, aqui a gente escreveu o ΔP de forma adimensional. Se você dividir o ΔP por ρV ao quadrado, esse termo aqui tem dimensão de pressão. Então, isso aqui fornece uma grandeza sem dimensão. E todos os outros termos aqui, ó, Mi sobre ρVD, L sobre D e o E sobre D, todos esses termos aqui são adimensionais. Essa expressão φ é uma expressão geral não dimensional. Esse termo aqui, ó, é o Reynolds. Se vocês lembrarem lá de conceitos fundamentais, esse é o Reynolds. E aí eu posso escrever essa expressão dessa forma aqui. Certo? Mas a gente viu, lembra aqui, ó, aplicando a equação da energia nesse problema, ΔP sobre ρ é a perda de carga, que é o que a gente está atrás. Então, substitui aqui, ó, ΔP sobre ρ, aqui, ó, perda de carga. E o V ao quadrado sobrou ali, tá? Então, a perda de carga poderia continuar com ΔP se eu quisesse. Eu sairia com ΔP direto, tudo bem. Mas a gente, de forma conveniente, né? A gente vai ver que existe uma conveniência de trabalhar com a perda de carga, ao invés de trabalhar com ΔP. Fica com essa relação. Tá? Por quê, né? Por que essa conversão do ΔP em perda de carga? Porque resolver o problema em termos de energia, lembra que o H é o termo de energia, né? Se vocês lembrarem aqui, ó, o H, olha aqui quem ele é. É uma diferença entre a taxa de transferência de energia na forma de calor e a diferença da energia interna no ponto 2 e no ponto 1. Então, esse termo aqui é um termo de energia. Depois, a gente pode relacionar ele diretamente, por exemplo, com a energia que a bomba precisa fornecer. Certo? Que é o que a gente quer, no fim das contas. Né? Você pode querer quantificar o ΔP que ela fornece, beleza, a relação é essa daqui. Tudo bem? Mas, no fim das contas, o que a gente quer saber é quanto de energia que a gente tem que fornecer para o fluido, né? Quanto de energia que a gente vai pagar, no fim das contas, e que você liga a sua bomba na tomada lá, quanto que isso vai te custar, né? Então, por isso que, de forma geral, escrever a expressão em termos de energia é mais conveniente, né? Então, por isso que a gente fez essa conversão. Poderia ter continuado com ΔP aqui? Sim. Tá? Mas, de forma conveniente, a gente vai tratar em termos de energia. Tá? E aí entra um outro conceito, né, da questão de análise dimensional, é que os experimentos mostraram que a perda de carga adimensional, que é essa expressão aqui, né, que a gente obteve aqui, ó, esse HL sobre V ao quadrado, que ele está chamando de perda de carga adimensional, é diretamente proporcional a L sobre D. Então, você pode tirar esse cara aqui de dentro da função. Então, de novo, né, isso é uma... Lá em análise dimensional, a gente analisa essas relações. Às vezes o cara vai para o laboratório e vê, não, é diretamente proporcional, então pode tirar. Ele não vai ser uma função não linear, não vai ter uma exponencial, não é log, não é nada, é diretamente proporcional. Então, tira ele daqui de dentro dessa função φ e já é o L sobre D direto. Então, fica aqui para fora. Tá? Então, HL sobre V ao quadrado, L sobre D. Aí, essa função φ1 aqui que a gente tem que determinar. φ1 de Reynolds é sobre D. Tá? Então, essa função φ1 é ainda passível de ser determinada. A gente ainda não sabe, tem que ir para o laboratório determinar essa relação. E aí, de novo, é uma outra questão lá de análise dimensional. A gente pode introduzir uma constante no lado esquerdo dessa equação. Isso, antes de determinar a função φ1, a gente pode mexer aqui, multiplicar ou dividir por qualquer constante. Que a função φ1 depois ela vai acompanhar, né? Tanto é que a gente multiplicou por meio aqui, ó, né? Jogou um meio e chamou o φ1 aqui de φ2. Ó. A única coisa é que a cara dessa função vai mudar um pouquinho, mas a relação vai se manter, né?
certo? Essa relação que a gente obteve geral aqui vai acompanhar esse meio que foi calculado aqui embaixo. Tá? Então aqui eu chamei de um φ2. E por que a gente multiplicou por 2? Porque isso daqui ó, tem um significado físico. É energia cinética por unidade de massa escoando ali no fluido. Tá? Então, 1 meio de V ao quadrado seria energia cinética por massa, né? Porque que é energia cinética? É M V ao quadrado sobre 2. Se você divide pela massa, o V ao quadrado sobre 2 é um termo físico que você pode relacionar aqui embaixo. Enfim, é uma questão de escolha. Poderia ter mantido assim? Poderia também, sem problema, mas foi feito assim. Historicamente é feito assim, né? Tá? Essa função aqui, ó, φ2, essa função φ2 aqui, ó, de Reynolds e E sobre D, e a rugosidade, ela é definida, então isso é uma definição, vocês têm que aceitar isso, né? Ela é definida como fator de atrito, F. Então esse F é definido, um igual com 3 barrinhas aqui, né? Como uma função φ2 do Reynolds e do E sobre D, que deve ser experimentalmente determinado. E aí, ó, se eu igualar aqui, né? Se eu chamar esse cara aqui de F, ó, eu tenho que a perda de carga é o F, L sobre D, V ao quadrado sobre 2. Olha lá. Perda de carga, F, L sobre D, V ao quadrado sobre 2. Isso se eu escrever a equação da energia, né, como energia por massa. Se eu escrever energia por peso, tem um Gzinho aqui embaixo, para ficar coerente, né? Se eu tivesse partido aqui, ó, lembra que eu parti aqui, ó, da equação da energia dessa forma, tá? Dividindo todo mundo, sem dividir por G. Se eu dividisse todo mundo por G, esse cara aqui seria o Hzão, certo? E aqui eu teria um G aqui embaixo, tá? E aí, fazendo a mesma coisa, fazendo a mesma relação, eu chegaria aqui, ó, o Hzão é FL sobre D, V ao quadrado sobre 2G. Essa é a famosa equação de Darcy-Weisbach. Então, ela permite calcular a perda de energia num tubo horizontal, quanto que é a transformação indesejada de energia em atrito, quando você tem um fluido indo do ponto 1 para o ponto 2, numa tubulação horizontal de seção da área da seção transversal do tubo constante. Tá? Então, a gente partiu dessa relação, chegou nessa relação, e dessa relação a gente veio para cá. Só que a gente ainda tem que determinar experimentalmente esse F aqui, ó. Esse F, que é uma função φ2 do Reynolds e do E sobre D, a gente tem que ir para o laboratório e medir. Tá? Mas agora a gente só precisa mudar duas variáveis aqui, ó, que são adimensionais, o Reynolds e a rugosidade relativa. Ao passo que antes a gente tinha que mudar, olha só quantas coisas, ó, tá vendo? Tá? Então, a gente tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variáveis desconhecidas, ao passo que agora a gente tem 1, 2, 3, 4. Então, reduziu bastante o problema. E, na verdade, a gente tem que ir para o laboratório para determinar uma função que depende só dessas duas aqui, né? A gente tem que medir muita coisa, mas a função mesmo ela só depende de duas grandezas, do Reynolds, que é adimensional, e do E sobre D, que é adimensional. Essa função φ2 aqui, ela é a famosa, né? Ou ela está, vamos dizer assim, resumida no diagrama de Moody, que é um dos diagramas mais famosos da mecânica dos fluidos. Na verdade, o que o Moody fez foi pegar vários experimentos e ele condensou num gráfico dessa forma aqui. Então, a gente tem aqui na abscissa o número de Reynolds, na ordenada do lado direito a rugosidade relativa, e na ordenada aqui do lado esquerdo o fator de atrito, o F, que é justamente esse F aqui, ó, da equação de Darcy-Weisbach, aqui, ó, que é esse φ2 do Reynolds E sobre D. Quem é o φ2? São todas essas curvas aqui, ó, para o escoamento laminar, essa curva aqui. Tá? Então, isso é medido experimentalmente, ó. Então, aqui o escoamento laminar, essa curva, certo? Aqui o escoamento turbulento, né? Essas outras curvas aqui, que dependem do Reynolds e da rugosidade relativa. Então, o F aqui, ó, ele é justamente essas curvas aqui que estão mostradas, ó,
tá? Certo? Então, observa, a gente partiu dessa relação, aplicando a primeira lei da termodinâmica para o escoamento num tubo horizontal, de seção transversal de área constante, entre 1 e 2. Tá? Então, a gente chegou nessa relação, sob efeito do atrito. Então, a gente chegou nessa relação. Aí, experimentalmente, a gente sabe essa relação do ΔP. Então, a gente sabe que ΔP ele varia com essas quantidades aqui, diâmetro, comprimento, rugosidade, velocidade, massa específica e viscosidade. A técnica de análise dimensional nos permitiu fazer essa simplificação aqui, ó. Então, aqui a análise dimensional. E depois, a técnica de análise dimensional, fazendo uma análise posterior, né, a gente sabe que o L sobre D foi observado experimentalmente, isso não foi demonstrado aqui, mas os pesquisadores perceberam que o L sobre D é diretamente proporcional, então você pode tirar isso de dentro da integral dessa função. E aí foi multiplicado aqui por meio, né, só para simplificar, ou chamar isso daqui de uma energia cinética por unidade de massa, e o ΔP sobre ρ aqui, né, a partir da primeira lei da termodinâmica, foi substituído aqui. Tá? Então a gente ficou com essa relação, perda de carga é um φ2 de Reynolds E sobre D, que é justamente essas funções aqui, né, todas essas curvas, para cada E sobre D, para cada Reynolds, né, que é o fator de atrito. Tá? Então a gente vai ver mais para frente que resolver para o H e não o ΔP, né, quando a gente fez essa substituição aqui, ó, quando a gente passou dessa linha para cá, a gente poderia ter continuado com ΔP? Poderia, tudo bem. Mas é mais conveniente fazer para perda de carga, porque esse termo é comparado de... Opa! Então eu estava dizendo que é mais conveniente fazer... Opa, volta aqui. É mais conveniente fazer aqui, ó, o H em vez do ΔP, porque esse termo aqui, depois ele é comparado diretamente com a energia, ou ele pode ser diretamente relacionado com a energia que uma bomba, por exemplo, precisa fornecer para manter esse escoamento. Tá? E aí a gente vê aqui, né, que o H ele é um termo de energia, efetivamente. Né? Tá? E ele é relacionado com o ΔP pela primeira lei da termodinâmica. E aí observa o seguinte, né? Se você quiser determinar o ΔP, a gente tem que primeiro determinar a perda de carga, ao passo que se a gente fizesse o ΔP direto, ele sairia direto. Mas a questão é que o ΔP, eventualmente, né, essa grandeza ΔP, ela pode ser menos, vamos dizer assim, quanto que você quer aumentar o ΔP da bomba? De tantos pascal. Isso poderia ser um pouco menos interessante do que dizer assim, quanto de energia que essa bomba fornece? Tantos watts, né? Um cavalo, sei lá, tantos kilowatts, certo? Isso te dá vamos dizer assim, uma informação, porque isso está relacionado com custo também, no final das contas, né? Então, uma bomba de meio cavalo vai te custar menos energia do que uma bomba de um cavalo. Ao passo que falar, não, aumenta, sei lá, de 1.000 kilopascal ou aumenta de 3.500 kilopascal, né? Então, talvez essa relação, né, ou as coisas tenham sido feitas assim historicamente, né? De forma que a gente precise determinar primeiro a perda de carga para depois calcular o ΔP, porque energia é uma coisa mais palatável, assim, né, para a gente tratar de forma mais que a gente consegue relacionar com custo, talvez, né, com dinheiro no bolso, né, quanto que tem que sair do meu bolso se a bomba tiver um cavalo, quanto que tem que sair do meu bolso se a bomba tiver meio cavalo ou um quarto de cavalo, tá? Certo? Mais ou menos isso. Observa aqui, ó, que aqui está o Reynolds, né? Até um Reynolds de aproximadamente 2.000 e pouco, lembra que a gente falou isso? Que para o escoamento de um tubo, a transição era aqui, né? 2.000 e pouco. A gente tem uma relação linear, ó,
do Reynolds com a perda de carga. E o F, ele é obtido por 64 sobre Reynolds. Para essas outras relações aqui, a gente também tem uma expressãozinha, mas aqui nessa área ele não depende da rugosidade, né? Aqui está a rugosidade. Então a gente tem uma região aqui do escoamento turbulento que a perda de carga, né, o fator de atrito, na verdade, depende da rugosidade. Aqui não depende, né? Isso daqui é independente dessa escala ali do lado direito, né? Ele só depende de 64 sobre Reynolds. Se a gente jogar o 64 sobre Reynolds aqui, ó, voltando aqui, né? Se eu pegar aquele 64 sobre Reynolds, isso foi obtido experimentalmente, né? Se eu jogar aqui no F, 64 sobre Reynolds, eu fico com o seguinte, ó. Olha lá, a perda de carga, para o escoamento laminar, 64 sobre Reynolds, L sobre D, V ao quadrado sobre 2. E aí, substituindo, né? ΔP sobre ρ, lembra que a equação da energia, a perda de carga é ΔP sobre ρ, 64 sobre Reynolds, L sobre D, V ao quadrado sobre 2. ΔP, aí substituir aqui o Reynolds, né? O que é o Reynolds? É a velocidade vezes o diâmetro, aí por isso que aqui ficou velocidade de diâmetro ao quadrado, porque multiplicou aqui, vezes a massa específica sobre o ρ. Tá? Então, o ρ simplificou, ó, o ρ daqui simplificou com o ρ do Reynolds, então ele foi embora, e a viscosidade do Reynolds subiu ali, né? Então, 64 mi L V ao quadrado sobre V D ao quadrado sobre 2. 32 mi L V sobre D ao quadrado. Olha que interessante. Lembra lá da análise diferencial que a gente chegou nesse mesmo resultado. ΔP, 32 mi L V sobre D ao quadrado. Olha lá, 32 mi L V sobre D ao quadrado. Vindo da equação da energia, por Darcy-Weisbach, né? Vindo dessa fórmula aqui de Darcy-Weisbach, a gente chegou no mesmo resultado que a gente tinha feito vindo pela segunda lei de Newton. Lembra que a gente chegou nesse resultado aqui? Se vocês olharem aí a aula de análise diferencial, a gente chegou nesse resultado fazendo um balanço de força num elemento fluido infinitesimal. Tá? Vitor, eu sei que já são 10 aí, se tiver que sair fora, fica à vontade, tá, cara? Beleza, professor, tem que ir pra minha outra aula. Falou, Falou, valeu. valeu, um abraço. Então, vocês observam que é o mesmo resultado, foi o mesmo resultado. Isso é interessante e mostra que, independente do método de análise, o resultado tem que ser o mesmo, porque a natureza não sabe como ela está sendo analisada, né? Se você faz um balanço de força para saber o ΔP, se você faz um balanço de energia para saber o ΔP, você tem que ter o mesmo ΔP, não tem jeito de não ter o mesmo ΔP. Então a gente obteve. Tá? Vindo lá de Navier-Stokes, isso aqui no fundo é Navier-Stokes, né? E aqui a equação da conservação da energia. Chegamos no mesmo resultado. Então, para um tubo horizontal de seção transversal constante, no escoamento laminar, o ΔP entre dois pontos 1 e 2 é 32 mi LV sobre D ao quadrado. Tá? Olha aqui, ó. Lembra que lá atrás a gente tinha falado que a gente estava buscando, olha aqui, ó, uma função para a gente chegar no diagrama de Moody, né, na expressão de Darcy-Weisbach, a gente partiu de uma relação, uma dependência do ΔP assim, ó. ΔP é uma função, sei lá, genérica, né? Do L, do D, do Ni, do Rho e da rugosidade. 1, 2, 3, 4. Opa, faltou velocidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? E a gente ficou com essa relação. De fato, a única coisa que não aparece aqui é a rugosidade. Mas observações experimentais mostram que, para o escoamento laminar, a rugosidade não impacta no ΔP. Tá? Então, de fato, a rugosidade sumiu aqui no caso laminar, tá? Então a gente de fato tem essa relação aqui. E quem é essa função g, né? O ΔP é uma função dessas variáveis. Quem é essa função g para o escoamento laminar? É essa relação aqui, ó. Tá aqui, tá? Esse é o g, tá? Então para o escoamento laminar, ΔP é um g de mi L V D, onde g igual a 32
MLV sobre D ao quadrado. Essa função G é essa expressão aqui, 32 MLV sobre D ao quadrado. E como é que se usa o diagrama de Moody? Primeira coisa, você tem que calcular o Reynolds. Depois a rugosidade relativa. Está aqui, ó. Então você sobe, por exemplo, um Reynolds de 10 a sexta. Você sobe aqui até onde a rugosidade está dizendo. E depois você vai para a esquerda para calcular o F. Tá, então aqui, sei lá, um 0,02, 3, 4, 21, 22, 0,023, por exemplo, né? Seria o F. Aí você vai lá e joga perda de carga igual a 0,023, L sobre D, V ao quadrado sobre 2. Se esse tubo tem 1.000 metros, 0, sei lá, 20 centímetros de diâmetro e o escoamento de 2 metros por segundo, é só você substituir ali 0,023 vezes 1.000 sobre 0,2 vezes 2 ao quadrado sobre 2. E aí você tem a perda de carga em metro quadrado por segundo ao quadrado, ou energia por massa, né? Joule por quilo. Tá? Se a gente colocasse um G aqui embaixo, a perda de carga ia sair em metro. Tá? Certo? Só multiplicar por G aqui, ó, embaixo, a perda de carga ia sair em metro. Tá? Bom, rugosidade do tubo. O que é isso, né? Comentei brevemente, mas a rugosidade de um tubo é o seguinte: quando você olha muito de pertinho a parede do tubo, o que você vê, na verdade, é que esse tubo ele tem uma certa... por mais polido que ele seja, ele tem uma certa rugosidade ali, média, né? E aí, em função do material do tubo, ó, se ele for de concreto, se ele for de madeira, se ele for de ferro, ferro galvanizado, enfim, cada material vai ter a sua rugosidade medida em milímetro, aqui em pé e aqui em milímetro, tá? Certo? Aqui, ó, observa que é a rugosidade relativa. Então, você tem que pegar esse valor aqui que você pegou na tabela e dividir pelo diâmetro do tubo. Então, por exemplo, um tubo feito de ferro de 0,2 milímetros de raio, ele vai ter a rugosidade relativa, ou botar um pouco maior, né, de 20 milímetros de raio, ele vai ter a rugosidade relativa de 20 sobre 0,26, tá? Certo? Então, vocês têm que dividir aqui, né, o diâmetro. Então, aqui a rugosidade relativa, opa, na verdade é o contrário, né? É o 0,26 sobre 20. Essa que é a rugosidade relativa. É a rugosidade sobre o diâmetro. É o E sobre D aqui, ó. Tá? Certo? Não o D sobre E, é o E sobre D. Então, esse daqui é o E, né? A rugosidade E, e o D é o diâmetro do tubo. Então, aqui num tubo de 20 milímetros de diâmetro, a rugosidade relativa é 0,26 sobre 20. Esse é uma outra tabela, essa daqui é do Fox, esse aqui é do livro do Fox, e esse daqui é do livro do White. O que é interessante aqui, bom, primeiro no livro do White tem muito mais material, né? Muito mais tipo de material. O que é interessante, ó, é que ele dá a rugosidade em milímetro para cada material. Então, aço rebitado, 3. Aço comercial novo, 0,046. Aço inoxidável novo, 0,02. Ferro galvanizado novo, 0,15. Além disso, ele dá a faixa de incerteza desse cara. Observa que as incertezas são enormes. E, de novo, isso foi uma coisa que a gente já discutiu anteriormente, né? É o preço que a gente paga pela simplicidade. A gente troca toda a análise do escoamento turbulento, que é altamente complexo, lembra aqui atrás, né? Que eu mostrei como é que a turbulência pode ser altamente complexa, ó, né? Por uma coisa desse tipo aqui, ó. Né? Por chegar num diagrama desse tipo aqui, que a gente tem que calcular o Reynolds, o E sobre D, que são coisas simples de calcular, e tira o fator de atrito. Então, a gente substituiu toda aquela complexidade do escoamento turbulento, né, de fazer uma simulação em CFD, eventualmente, né, como a gente viu aqui, ó,
Você poderia fazer uma simulação em CFD do escoamento num tubo horizontal. Aqui tem esse acidente aqui na linha, mas a gente poderia fazer o escoamento em CFD de um tubo horizontal, de uma seção horizontal, mas talvez para um escoamento muito, para um tubo muito comprido, isso não seria muito conveniente. Então a gente tem uma incerteza associada a essa estratégia, não tem jeito. Né? Então, o ideal, e como é que a gente foge disso? É pegar os dados do fabricante. Tá? Mas, de qualquer forma, a incerteza vai estar lá. Não tem muito jeito de fugir disso, não. Tá? Então, a questão é essa. Você tem essa incerteza porque essa metodologia aqui é carregada de incerteza mesmo. Não tem muito jeito. Essas correlações empíricas, elas são medidas para um material, para uma condição, e você tem que estender isso para uma série de outras situações, né? Então não é um cálculo numérico que depois você bota a sua condição, roda e chega num resultado, né? Você tem aqui que lidar com as incertezas inerentes a isso, tá? Certo? E aqui, ó, se vocês olharem no diagrama de Moody, você tem uma coisa aqui, ó, que é o seguinte, ó. Você tem o escoamento laminar, existe o escoamento, a transição, e existe aqui uma zona, ele chama de zona completamente rugosa. E aqui tem uma curva para tubo liso. Bom, aí a pergunta é essa, né? Por que o caso turbulento, o que essa região completamente rugosa significa e por que ela varia com Reynolds, né? Observa isso aqui, ó. Essa região completamente rugosa, essa linha tracejada aqui, ó, ela varia com Reynolds, tá vendo? Se a rugosidade é um fator geométrico, o que isso significa, né? O que uma zona completamente rugosa significa se isso é um fator geométrico? É o seguinte, ó. Essa análise aqui é o seguinte. Observa que o perfil de velocidade turbulento ele é dominado por forças inerciais. Lembra que o Reynolds é o ρVL sobre μ, mas a magnitude das forças inerciais, isso aqui é o seguinte, ó, é massa vezes aceleração. Lembra, ó, o que é o Reynolds, né? Fisicamente, é uma relação entre forças inerciais e forças viscosas. Mas por que essa grandeza aqui, a força inercial, e essa força viscosa, né? Porque se a gente escrever a magnitude da força inercial como massa vezes aceleração, e aqui μ delta V sobre delta H, a gente tem o seguinte, ó, aqui a gente tem massa, ó, ρ vezes o volume, e aqui a gente tem a aceleração, essa é a magnitude, né? Comprimento por tempo ao quadrado, certo? Metro por segundo ao quadrado. E aqui massa específica vezes volume. E aí, ó, se eu escrever, aí eu e aqui a ordem de grandeza das forças viscosas, μ, VL, vezes a área aqui, né? Certo? Então, o que é a magnitude da força inercial? Massa vezes a aceleração. Magnitude da força viscosa, μ V sobre L, né? Vezes a área. Então, aqui, ó, μ V sobre L vezes L ao quadrado. Então, eu posso escrever aqui em cima, ó, ρL ao quadrado, LL, né? Estou fazendo uma distribuição aqui desse L ao cubo, sobre T ao quadrado, e fica um μ V sobre L, L ao quadrado. Eu posso simplificar esse cara aqui. Sobrou um ρ, como eu tenho aqui, ó, um L ao quadrado sobre T ao quadrado, eu fico com V ao quadrado aqui, ó, tá? Esse L ao quadrado aqui, ele subiu. Na verdade, vamos ver aqui, o V sobre L ficou aqui embaixo. Deixa eu apagar aqui. Vamos ver como é que ele chegou naquilo ali. Ó, o L ao cubo aqui, tudo bem, né? Vezes L, μ VL, L ao quadrado. Aí, como é que surgiu esse V ao quadrado aqui? Foi o L ao quadrado sobre o T ao quadrado, né? Então,
esse cara virou esse V ao quadrado. Esse L ao quadrado aqui está ali, né? Certo? E aqui ficou um Mi VL L ao quadrado, tá certo? E aí, se a gente simplificar, ó, esse V ao quadrado simplifica com esse cara simplifica com esse cara, Rho, V, o L sobe, né? Esse L sobe, e aqui o Mi fica aqui embaixo. E aí fica Rho, V, L sobre Mi. Então, entenderam? Por isso que isso daqui, por isso que o Reynolds, escrito dessa forma, é a relação entre força inercial e força viscosa. Quando o escoamento é turbulento, as forças inerciais dominam. Ou seja, a força devida, claro, né, como ele está variando muito de direção, né, como a gente observou aqui, ó, como ele varia muito de direção aqui, ó, certo? Ele tem muitas variações de direção, então a força inercial, né, sempre que você tem uma variação de magnitude do vetor velocidade, você tem forças inerciais ali. Então isso daqui é muito mais dominado por forças inerciais, né, um escoamento turbulento que tem muitas variações no vetor velocidade, ele está muito mais dominado por forças inerciais do que forças viscosas. Ou seja, a força viscosa não consegue manter o escoamento se desenvolvendo de forma ordenada, né, de forma laminar, em lâminas, como foi o caso, como a gente viu anteriormente. Então, o que acontece no escoamento turbulento? Qualquer perturbação induz a turbulência, porque as forças inerciais dominam muito mais do que as forças viscosas. O escoamento turbulento ele tem essa característica aqui, ó, do perfil de velocidade, e o escoamento laminar tem essa. Então, perto da parede, você tem forças inerciais dominando, né? E aqui você tem forças viscosas dominando o escoamento laminar e forças inerciais dominando o escoamento turbulento. O que acontece? Para o escoamento turbulento, você tem as rugosidades aqui, ó, exagerando aqui, né? Elas estão chegando muito perto da região, a gente tem uma região viscosa, por mais turbulento que seja, pela condição de não deslizamento, você tem um gradiente de velocidade aqui e você tem um escoamento dominado pela viscosidade, mas é muito pertinho da parede. Em toda a região do escoamento, ele é dominado pelas forças inerciais. Quando essas rugosidades relativas aqui atingem essa região dominada por força inercial, onde a viscosidade não consegue manter o escoamento de forma ordenada, aí a turbulência, né, ela, quer dizer, o perfil, né, ou a característica do escoamento é muito dominado pela rugosidade, ao passo que no escoamento laminar, a rugosidade está numa região dominada pela viscosidade. E aí, o que acontece é que as forças viscosas dominando não deixam o escoamento se tornar turbulento. Tá? Ou essa viscosidade, ou essa rugosidade interferir no comportamento do escoamento. Tá? Então é por isso que aqui, ó, na região viscosa, na região laminar, dominado por forças viscosas, esse comportamento não depende da rugosidade relativa, ele só depende do Reynolds. Tá? Não tem nenhuma influência da rugosidade aqui. Ao passo que para o escoamento completamente turbulento, a rugosidade, ó, se vocês olharem aqui as curvas, ó, elas não dependem do Reynolds, elas só dependem da rugosidade. Tá? Se você aumentar o Reynolds, o fator de atrito mantém o mesmo aqui, tá vendo aqui? Ó? Você tem o mesmo fator de atrito, variando o Reynolds de 10 a sexta, por exemplo, até 10 a oitava. Ó. Você mudou de 2 ordens de grandeza o Reynolds e o fator de atrito é o mesmo. Ao passo que se você mudar a rugosidade, o fator de atrito muda. Por quê? Mudando nessa região aqui de escoamento turbulento, a rugosidade está dentro ali, ó, de uma região que é dominada por forças inerciais, que as forças viscosas não mantêm o escoamento, vamos dizer assim, de forma regular. Tá? Certo? Então aqui, ó, a rugosidade superficial está completamente dentro de uma região não viscosa. Tá? O que é a região não viscosa? É essa região central aqui, ó, que é dominada por forças inerciais. Aqui a gente tem uma região dominada por forças viscosas, porque a gente tem um gradiente de velocidade forte aqui, né? Tem uma velocidade zero na parede, até a velocidade
média aqui do escoamento, mas a gente tem a rugosidade dentro dessa região não viscosa. Ao passo que no escoamento laminar, a rugosidade relativa está toda dentro de uma região viscosa. Então, por isso que aqui o escoamento laminar não depende da rugosidade relativa. Você tem uma região de escoamento turbulento que o Reynolds não influencia no fator de atrito. E existe uma região de transição, onde o fator de atrito é uma função tanto da rugosidade, então para diferentes rugosidades você tem diferentes fatores de atrito, e o Reynolds aqui também. Ó. Você pega um Reynolds aqui, você tem um certo fator de atrito, você pega um Reynolds maior, você tem um fator de atrito que está aqui nessa região. Ao passo que se você entrar nessa região completamente rugosa, o Reynolds não influencia mais no fator de atrito. Tá? Então, quanto maior o Reynolds, para valores mais baixos de E sobre D, o escoamento se torna completamente rugoso. Então, quanto maior o Reynolds, menor essa região aqui em víscida é, mais chato o perfil de velocidade ele se torna. Tá? Isso é um comportamento do escoamento turbulento, isso é uma característica do escoamento turbulento, a gente não vai falar disso aqui no curso, né? Mas é uma característica do escoamento turbulento, ele fica mais chato. Quanto menor o Reynolds, menos, né? Ele tem uma transição um pouquinho menos agressiva. Então aqui um Reynolds menor, a rugosidade relativa, eventualmente, não a rugosidade, eventualmente está dentro dessa região viscosa. Para o escoamento com Reynolds alto, a rugosidade está todo dentro dessa região invíscida aqui. Tá? Então é por isso que quanto maior o Reynolds, menor é a rugosidade para que o escoamento esteja dentro da região completamente rugosa. Tá? Então aqui nessa região completamente rugosa, os efeitos da geometria são mais importantes que a dinâmica do escoamento no cálculo de F. E aqui, na região completamente viscosa, o efeito da dinâmica do escoamento é o único critério e a rugosidade relativa não tem nenhuma influência aqui no escoamento laminar, porque a rugosidade está completamente dentro dessa região viscosa, tá? Que é o que mostra aqui, ó, nessa outra foto aqui, tá vendo? Nessa outra imagem. Ó. Um tubo hidraulicamente liso e um tubo nessa região aqui, nessa zona completamente rugosa. Então, você tem uma camada viscosa que a rugosidade está dentro dela. Então, laminar, escoamento tipicamente laminar, e os efeitos desprezíveis da rugosidade no escoamento, porque a viscosidade aqui trata de manter o escoamento, as forças viscosas tratam de manter o escoamento regular ali, laminar. Se a gente tem um escoamento turbulento, é isso que eu estava mostrando ali anteriormente, né? A gente tem um tubo aqui, né? Tem um tubo. O perfil de velocidade laminar é mais ou menos assim. Então, para a mesma rugosidade, no escoamento laminar, os efeitos viscosos dominam. Para um escoamento completamente turbulento, o perfil de velocidade ele é mais achatado assim. Então, a rugosidade aqui, ó, ela está dentro de uma região dominada por forças inerciais. Aqui, a rugosidade está numa região dominada por forças viscosas. Tá? Ou aqui as forças viscosas são menos importantes do que as forças inerciais. E aí é o que está mostrando aqui. Ó. Você tem uma região viscosa aqui, que eu mostrei, mas você tem alguns picos da rugosidade atingindo a região dominada por forças inerciais. E aí você tem a turbulência, né, ou o fator de atrito, muito mais dependente desses picos aqui, né, da magnitude desses picos, do que propriamente do Reynolds, tá? Que aí é essa região aqui, separada por esse pontilhado aqui. Ó. Tá? Então, nessa região aqui, é aquilo que estava mostrando, é uma região dominada por forças inerciais. E aqui é uma região dominada por forças viscosas. E aí tem uma zona de transição aqui no meio, onde a rugosidade relativa, onde a rugosidade e o Reynolds dominam. Tá? E aí, para finalizar aqui, né, para evitar esses métodos gráficos para obter o fator de atrito para o escoamento turbulento, diversas expressões foram desenvolvidas. Então tem a de Colebrook, que é essa daqui, 1 sobre raiz de f menos 2 log
de A sobre D 3,7, 2,51 Reynolds raiz de F. Então, é a expressão de Colebrook. É um procedimento iterativo. Observa que o F ele não está explícito, né? Isso é uma solução implícita. E é necessário de um chute inicial. Então, na análise do diagrama de Moody, a gente pode ver que para o escoamento turbulento, o F é sempre menor que 0,1. Aqui, ó. Tá vendo? O F nunca é maior que 0,1. Então, pode ser um primeiro chute, uma primeira estimativa. Ou então, você pode usar 64 sobre Reynolds, calcular o Reynolds do escoamento e usar 64 sobre Reynolds, também funciona. Tem a expressão de Haaland também, que foi desenvolvida, e aí não é necessário um procedimento iterativo, tá? E para Reynolds Marco 3000, dá resultados com 2% da equação de Colebrook. Então, é um resultado relativamente bom, né? Sem precisar iterar. Para o escoamento turbulento em tubos lisos, que é essa região aqui, ó, smooth pipe, essa curva aqui de baixo, então se a rugosidade for zero, que aí, se vocês olharem aqui na tabela, um tubo feito de vidro, né? É um tubo liso, tá vendo? Tá? E aí, sei lá, um tubo de plástico tem a rugosidade muito baixinha também, de latão, né? Certo? E aço inoxidável também, né? Tem rugosidade bem baixinha, mas o tubo liso é um tubo feito de vidro. Então, nesse caso, se você estiver analisando um tubo de vidro, o fator de atrito é 0,316, Reynolds elevado a 0,25. É a expressão dessa relação aqui de baixo, dessa curva aqui, ó, para tubo liso, né? Essa primeira zona aqui de baixo. Tá? E existem alguns grupos, né, problemas fundamentais que são comumente encontrados no cálculo de fluxo em tubos. Então, a gente pode ter o diâmetro, o comprimento, velocidade ou vazão, né, elas são relacionadas com a área, as propriedades do fluido, bom, claro, e o G, né, e a gente quer a perda de carga. Então, esse é um problema direto de perda de carga. A gente pode ter o diâmetro, comprimento, a perda de carga, as propriedades do fluido, e a gente precisa saber a vazão. Então, é uma outra classe de problema, é um problema de determinar a vazão. A gente pode ter vazão ou velocidade, né? Comprimento, perda de carga, as propriedades do fluido, e a gente precisa saber o diâmetro do tubo, um problema de dimensionamento, né? de projeto, né? E a gente pode ter também vazão, diâmetro, perda de carga, propriedades do fluido, e a gente também quer saber uma outra classe de problema de projeto, né? Querer saber qual o máximo L, né? Qual o máximo comprimento ou qual o diâmetro para uma certa perda de carga. Tá? O problema 1 e o 4, esse daqui, ó, eles são bem resolvidos usando o diagrama de Moody, porque você tem todos os dados aqui que você precisa para entrar no diagrama de Moody. O problema 2 e o 3 tem que ter um procedimento iterativo. Por quê? Se a gente não sabe a velocidade ou se a gente não sabe o diâmetro, como é que a gente calcula o Reynolds, né? Como é que a gente entra aqui na abscissa do diagrama de Moody? Sem velocidade ou sem diâmetro. Então a gente vai resolver problemas assim, tem exemplos aqui que eu vou fazer com vocês. A gente precisa de fazer um procedimento iterativo, tá? Certo? Vou começar a aula da semana que vem nesse exemplo aqui. Deixa eu ver, talvez ele seja pequenininho. Ele é pequenininho, mas eu prefiro fazer com calma na semana que vem, tá? Aí, segunda que vem, eu começo desse exercício aqui. Então, um abraço aí a todos, até segunda-feira da semana que vem.